Olá, gente, eu sou Isis Drummond. E eu sou Letícia Freire. Está começando o Jornalismo em Foco. A discussão de hoje é a impunidade no Brasil, que está relacionada, entre outras coisas, à lentidão da justiça. Teremos como referência o caso do juiz Alexandre Martins, assassinado no ano de 2003. Nós sabemos que o homicídio aconteceu por volta das investigações do crime organizado no estado. Mas o que a gente não sabe é o que significa o crime organizado. Nós conversamos com o juiz Carlos Eduardo Lemos e ele nos esclareceu melhor o assunto. Crime organizado é um vício de linguagem. Crime organizado dá a sensação que é uma coisa só, e que se você prender de repente uma pessoa, você acaba com aquele crime organizado, né? Não é tão simples assim. Na verdade, é um vício de linguagem porque, na verdade, nós temos são organizações criminosas que podem atuar em áreas absolutamente distintas. Como aqui no Estado, por exemplo, nós temos organizações criminosas que atuam dilapidando o erário público do Poder Legislativo, organizações criminosas dilapidando o erário público no Poder Executivo, organizações criminosas vendendo sentenças no Judiciário, organizações criminosas fazendo narcotráfico. Então, são muitas vezes organizações absolutamente distintas e separadas. E o enfrentamento tem que ser feito estrategicamente contra cada uma delas, da forma correta de agir contra cada uma delas. Então, a gente não pode pensar numa coisa una, porque não é. Eventualmente, até você pode ter mais de uma organização se interligando e juntando forças para conseguir algum fim. Mas a gente tem que ter consciência que o enfrentamento é diverso. Isis, depois do caso do juiz Alexandre Martins, você acha que o crime organizado perdeu forças ou ganhou nesses últimos 10 anos? Olha, Letícia, é muito difícil para nós, donas de casas, estudantes, trabalhadores e operários, opinarmos sobre algo que não interfere diretamente nas nossas vidas. Mas, na opinião do Dr. Carlos Eduardo, podemos ser otimistas sobre o assunto. Eu não tenho dúvida que o Estado do Espírito Santo melhorou. Apesar de sabermos que ainda existem organizações criminosas no seio do Estado em todas as instituições. Eu falo que melhorou porque, se a gente pensar historicamente, naquele momento no qual nós trabalhamos, nós tínhamos um governador do Estado sob acusação de vários atos de corrupção, inclusive foi condenado por isso posteriormente. Tínhamos um presidente da Assembleia que era um bicheiro, um contraventor, que foram justamente os trabalhos feitos por Alexandre, por mim naquela época, que geraram todos os processos existentes hoje contra as corrupções na Assembleia Legislativa. E eu não tenho dúvida, se esses processos não existissem, se as provas não existissem, hoje ele teria sido governador do Estado, talvez já no segundo mandato. Então, assim, eu não tenho dúvida que se produziu muito. E um outro dado importante, Leopoldo foi o primeiro juiz punido pelo Tribunal de Justiça de forma contundente, como foi, com a exclusão dos quadros da magistratura em razão dos atos praticados aqui, que eu e Alexandre denunciamos. Eu confesso a você, eu não esperava ver tão rápido o que aconteceu no Poder Judiciário. O pior é que a gente sabe que é uma corrupção espalhada pelo país inteiro e em todos os âmbitos. O que nós não sabemos é se ela contaminou a maior parte dos integrantes dos poderes. Eu sempre falo que o Judiciário tem que ser o poder menos corrupto. A gente pensa que o que o Legislativo fizer de errado, só o Judiciário pode corrigir. O que o Executivo fizer de errado, só o Judiciário pode corrigir. E o que o Judiciário fizer de errado, só o Judiciário pode corrigir. Então, se a gente tem um judiciário contaminado com corrupção, a gente vai ver que a gente não vai ter um Estado democrático de direito nunca, que a gente não vai ter segurança jurídica nunca para atuar contra a corrupção. E repito, os índices de corrupção estão menores. Agora, a crítica que eu ainda faço ao Poder Judiciário é a que eu faço a todos os órgãos também do Estado. Na minha concepção, as pessoas corruptas são um número muito pequeno de juízes corruptos. E a mesma coisa acontece nas polícias. É um número muito pequeno de corruptos. Só que esses corruptos são corajosos, destemidos, unidos. Enquanto a grande massa de juízes honestos, que são honestos, são desunidos, covardes e pensam assim, como eu já ouvi de vários colegas, não, eu sou honesto, eu não faço nada de errado, mas eu não quero me meter com nada disso aí, não. Como o caso do juiz Alexandre Martins, existiram outros casos de juízes que perderam a vida por enfrentarem crimes que estão camuflados na sociedade. Mas não se pode exigir que uma pessoa entre nesse tipo de carreira disposta a morrer. Quando você escolhe ser juiz, ser
policial, ser promotor de justiça, ser bombeiro. Você sabe dos riscos inerentes à profissão. Todos temos consciência dos riscos. Agora, eu tenho que ter o direito de ter esse risco minimamente controlado pelo Estado. O Estado tem a obrigação de me dar as condições mínimas para sobreviver de forma digna com esse risco. Seria insano alguém entrar para a magistratura sabendo que vai morrer. E a gente não pode exigir isso de ninguém. Ao contrário, a gente tem que exigir que essa pessoa não morra para justamente fazer aquilo que a gente precisa que ela faça. E, infelizmente, precisou de o Alexandre morrer, de o juiz Machado, em São Paulo, morrer, que foi justamente 10 dias antes do Alexandre, foi um outro juiz de execução que morreu em São Paulo, e agora, em 2011, a doutora Patrícia, lá no Rio de Janeiro, morrer, para retomar essa discussão nacional da mudança de cultura da proteção do magistrado. Não possamos exigir, não temos que exigir que o magistrado entre disposto a morrer. Ele tem que estar disposto a trabalhar. E a trabalhar, você pode ter certeza que todos estaremos. Agora, a gente tem o direito de ter o nosso risco minimamente controlado. Perante estes e outros casos de impunidade, a sociedade alimenta o sentimento e diminui as esperanças de ver melhorias na justiça. O que as pessoas precisam é de respostas e finais para estes crimes, sejam elas a liberdade ou a condenação dos suspeitos. Eu acho que o processo do Alexandre, que a sociedade quer, é um fim, seja condenando ou absolvendo aqueles indicados como mandantes, mas tem que terminar esse processo. E eu não tenho dúvida que um processo tão emblemático como a morte de um juiz, e isso eu ouvi de um cidadão muito humilde, por sinal, ele falou assim: doutor, se não conseguem prender os mandantes de um crime de um juiz, imagina de qualquer um de nós. Isso dá uma sensação de impunidade, isso gera estímulo à criminalidade. A gente sabe que a sociedade é muito carente de pessoas dispostas a lutar por uma justiça sem impunidades. Isso faz com que indivíduos que cumprem com suas obrigações se tornem supostos heróis. O caso do Alexandre poderia ser como qualquer outro, mas chocou a sociedade por este desfecho sem resposta, mesmo depois de 10 anos. Alexandre não era herói, Alexandre tinha um monte de defeito, era um jovem, com vários defeitos, como todos nós temos. Porque a gente não precisa de herói morto, muito menos de herói vivo. O juiz não tem que ser herói, o juiz tem que cumprir sua obrigação. E o que o Alexandre fazia foi meramente cumprir a obrigação dele. E é tão interessante que a gente vê que a sociedade está tão carente de acreditar que as pessoas são capazes de cumprir suas obrigações, que quando alguém faz, parece estar fazendo algo super-humano. Então, hoje as pessoas, quando falam no Alexandre, falam como se tivesse sido um grande herói, que, na verdade, foi uma pessoa comum que cumpriu suas obrigações, como todos temos o dever de fazê-lo. A sociedade nos paga para fazer isso e espera de nós que façamos. Então, o Alexandre foi simplesmente isso. Agora, em razão dessa aura de impunidade que fica em torno do caso dele, esse tipo de homenagem é muito importante para não deixar a sociedade esquecer e cobrar que isso seja resolvido, como eu já tinha dito antes. Bom, com esse tema, a gente tentou mostrar como esse e outros casos de impunidade no Brasil e no Espírito Santo ainda estão sem solução. A sociedade ainda procura respostas e espera que a possível justiça aconteça. Obrigada. E até a próxima edição.